bem, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez pregando esta série de mensagens chamada Encontros Transformadores com Jesus. Hoje vamos ter a oportunidade de trazer o oitavo sermão, com base no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Vamos falar sobre o encontro do cego de Jericó, o encontro que ele teve com o Senhor Jesus e que transformou sua vida. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem. Diz assim a bendita e santa palavra de Deus: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava indo para Jerusalém, meus irmãos. Seria a última vez que ele passaria pela cidade de Jericó, que era caminho obrigatório, passagem para chegar a Jerusalém. Ele estava indo e no domingo seguinte ele seria recebido ali com uma homenagem, com salvas de vivas e aleluias e hosana por uma multidão. Ele marchava resolutamente em direção ao Calvário. Nem os discípulos de Jesus desconfiavam do que iria acontecer com ele naqueles dias, mas Jesus sabia que seu fim estava há poucos dias, próximo. Era a ocasião da festa da Páscoa. Naquela mesma semana, Jesus seria preso, ele seria julgado, condenado e pregado na cruz. Era a última vez que ele passava, então, na cidade pela vila de Jericó. Aquela, portanto, era a última oportunidade para que Bartimeu encontrasse com o Senhor. Se ele não ousasse, ficaria para sempre cativo de sua cegueira. De fato, às vezes acontecem oportunidades que são únicas na nossa vida. Oportunidades, alguém diz, que têm asas. Se não a agarrarmos quando ela passa por nós, podemos perdê-la para sempre. Nunca saberemos se a oportunidade que estamos tendo agora, esta, por exemplo, de você estar ouvindo esta mensagem, será a última oportunidade que Deus vai nos conceder na nossa vida. Havia uma multidão seguindo Jesus desde a cidade de Jericó. Por que a numerosa multidão estava seguindo a Jesus de Jericó rumo a Jerusalém? Os comentaristas nos informam que aquele era o tempo da festa da Páscoa, a mais importante festa do judaísmo. A lei estabelecia que todo varão acima de 12 anos, então um rapazinho já com 12 anos, ele estava dentro desta obrigação. Todo varão acima de 12 anos que vivesse dentro de um raio de cerca de 25 quilômetros estava obrigado a assistir à festa da Páscoa. Obviamente, nem todos podiam fazer esta viagem. Esses, então, os que não podiam viajar, eles ficavam à beira do caminho, desejando boa viagem aos peregrinos que passavam pela estrada. Por esta razão, Jericó, que ficava a 25 quilômetros de Jerusalém, tinha suas ruas apinhadas de gente. Além do mais, o templo de Jerusalém tinha cerca de 20 mil sacerdotes e levitas, que trabalhavam distribuídos em 26 turnos. Muitos destes sacerdotes moravam em Jericó. Poderia ser considerado uma cidade dormitório, uma cidade satélite de Jerusalém, talvez uma cidade mais em conta. Eu me recordo que
quando tive a oportunidade de iniciar meu ministério ali na Serra Gaúcha, na região das Hortênsias, na cidade de Gramado. A cidade de Canela era uma cidade considerada quase que dormitório de Gramado. Muitas pessoas trabalhavam na hotelaria de Gramado, então saíam cedo de sua casa, iam para o seu trabalho, só voltavam no fim da noite para a casa dormir. São chamadas cidades dormitórios. Nas regiões metropolitanas do nosso país, isso é muito comum. Pessoas que trabalham no centro de Belo Horizonte, trabalham na região central de Belo Horizonte, mas que moram na periferia, em cidades próximas, em Contagem, em Betim, em Santa Luzia, em Sabará, em Nova Lima, e assim por diante. Jericó poderia ser considerada então uma cidade, além de ser passagem obrigatória, era uma cidade em que multidões moravam ali, mas que trabalhavam em Jerusalém. Nem todo mundo podia fazer esta viagem, por isso que muitos deles ficavam ali à beira do caminho, saudando os peregrinos que por ali passavam. Muitos desses moravam em Jericó, mas na festa da Páscoa todos então deveriam ir a Jerusalém. E Jerusalém ficava lotada nesses dias. Certamente muitas pessoas deveriam estar acompanhando atentamente a Jesus, impressionadas pelos seus ensinos. Outras apenas por curiosidade acerca deste rabino que desafiava os grandes líderes religiosos da nação. Era no meio desta multidão, irmãos, essa multidão mista, híbrida, que Bartimeu se encontrava. Qual era a condição de Bartimeu antes de conhecer a Jesus? Qual era a sua real condição? Havia aspectos dramáticos na vida deste homem antes do seu encontro com Jesus. Em primeiro lugar, ele vivia numa cidade condenada. Você lembra qual foi a primeira cidade que os israelitas tomaram quando eles avançaram e ultrapassaram o Jordão? Foi Jericó. Eles rodearam Jericó por 7 vezes. O Senhor deu essa ordem. E depois da 7ª vez que eles rodearam a cidade de Jericó, eles tocaram as trombetas. E os muros daquela cidade vieram ao chão. E houve um oráculo, uma profecia, que está registrado no livro de Josué, em que o líder daquele povo, Josué, fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Apesar de Jericó, nos dias de Jesus, existir, ela era uma cidade considerada sob maldição. Ela era uma cidade que não poderia ter nenhum progresso entre dela. Os seus muros não poderiam ser edificados, porque pesava esta maldição, esse oráculo ainda do Antigo Testamento, sobre qualquer governante ou qualquer pessoa que tentasse novamente levantar e edificar os muros da cidade. Essa era a cidade onde Bartimeu vivia. Em segundo lugar, ele não era somente cego, mas ele era cego e mendigo. Marcos deixa isso claro para nós no versículo 46, quando ele fala que ali em Jericó havia um cego mendigo. Não basta só a tragédia, a desgraça de não enxergar. Ele também era pobre, faltava-lhe luz nos olhos e dinheiro no bolso. Estava entregue às trevas por não enxergar e à miséria. Vivia a esmolar à beira da estrada, dependendo totalmente da caridade, da benevolência das pessoas. Um cego não sabe para onde vai, um mendigo não tem para onde ir. Essa era a situação de Bartimeu. Não há nenhuma cura de cego no Antigo Testamento. Essa é uma informação interessante. Se você ler o Antigo Testamento, você não vai encontrar nenhum milagre, nenhuma cura de um cego no Antigo Testamento. Os judeus acreditavam que tal milagre, então, se acontecesse,
era um sinal de que o Messias havia chegado, de que a era messiânica havia finalmente rompido. Irmãos, isso é interessante frisar, porque primeiro nós defendemos essa ideia teológica que todos os milagres e todos os sinais que Jesus efetuou em seu ministério tinham um propósito messiânico, tinham um propósito de autenticar a sua autoridade, de revelar muito mais sobre quem fez o milagre do que quem recebeu o milagre, de revelar que Jesus Cristo é finalmente o Messias, o Salvador prometido e anunciado pelos profetas da antiga aliança. E isto, realmente, o milagre que iria acontecer na vida de Bartimeu, iria impactar as pessoas ali, há apenas faltando uma semana para a morte do Senhor Jesus. Bartimeu, portanto, vivia numa cidade amaldiçoada, condenada pela história. Ele era não somente cego, mas também ele era mendigo. Em terceiro lugar, ele não tinha nem mesmo um nome. As pessoas se referiam a ele como Bartimeu. Irmãos, Bartimeu não é nome. Bartimeu é a palavra no aramaico que, na tradução dela para o grego, significa filho de Timeu. Eu estava meditando sobre isso, pensando, provavelmente nós mineiros já temos alguma coisa de descendência aí com o costume judaico lá do primeiro século, porque em Minas é muito comum, principalmente no interior, as pessoas se identificarem mais por ser filha de alguém do que pelo seu nome. Você pergunta a pessoa assim: fulano, como é que você chama? Tal. Você é filho de quem? Eu sou filho da Florinha e do Afonso Geraldo. Você é filha da Florinha? Tá, então eu sei quem você é. Se falar o nome da pessoa, às vezes nem sempre é uma prerrogativa para que ela seja reconhecida. Mas se ela falar, principalmente no interior, nos costumes mais antigos do nosso povo mineiro, se falar de quem é filho, logo ela se identifica. Eu me pergunto, você já aconteceu isso com você? Essa experiência de alguém perguntar, você é filho de quem? Ou você perguntar para a pessoa, você é filho de quem? Principalmente em cidade pequena, as pessoas se conhecem mais por ser filha de alguém do que pelo próprio nome. Bartimeu significa filho de Timeu. O cego de Jericó era filho de Timeu, mas nós não sabemos o seu nome. Não é um nome próprio, Bartimeu, portanto. Significa apenas filho de Timeu. Desse cego, conhecia-se somente o nome do seu pai, que foi explicado para os desinformados. Esse homem não era apenas cego e mendigo, mas estava também com sua autoestima achatada. Não tinha saúde, não tinha dinheiro, não tinha valor próprio. Certamente carregava não apenas a sua capa, o único bem que possuía, mas também deveria levar consigo seus complexos, seus traumas, suas feridas abertas. Em quarto lugar, Bartimeu, antes do seu encontro com Cristo, estava à margem do caminho. A multidão ia para a festa da Páscoa, mas ele não poderia ir. A multidão celebrava e cantava, ele só poderia clamar por misericórdia. Ele vivia à margem da vila, à margem da paz, não sabia muito menos o que era felicidade. Essa é a história, o resumo da história de Bartimeu antes de Cristo. Alguém sem nome, alguém que vivia numa cidade amaldiçoada, alguém que era, além de cego, era mendigo, alguém que era marginalizado, que vivia à margem da sociedade, que não tinha nenhuma esperança de encontrar felicidade, de encontrar paz, de encontrar sossego para sua alma. Mas louvado seja o nome do Senhor, Jesus estava passando ali, numa hora certa, no momento exato, no tempo de Deus, no lugar onde ele deveria estar, em Jericó. E iria promover então um encontro maravilhoso com o filho de Timeu. E esse é o segundo ponto que eu quero examinar com os irmãos. A decisão que Bartimeu teve por Cristo. A melhor decisão que ele poderia tomar em sua vida. Consideremos apenas alguns aspectos desta decisão, irmãos. Em primeiro lugar, Bartimeu foi atraído, porque
Nós, reformados, cremos que é assim o modus operandi de Deus salvar alguém. A pessoa acha que ela está indo a Cristo por vontade própria. Mal ela sabe que Deus a atraiu àquele lugar. Deus é que, pelo seu Espírito, conduziu seus pensamentos, seus desejos, seus instintos, sua vontade a estar ali, no lugar certo, na hora exata, no momento em que, na agenda divina, aquilo já estava programado. Tudo está debaixo do mais alto controle da soberania de Deus. Minha oração tem sido: Deus, coloque um imã na placa desta igreja, para que o Senhor possa atrair pessoas a este local. Pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Pessoas que precisam ser impactadas com a pregação da tua palavra. Bartimeu foi atraído a Jesus na hora certa. Aquela era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Era a última vez que Jesus subiria a Jerusalém. Aquela era a última oportunidade daquele homem de ter um encontro pessoal com o seu Salvador. Não há nada mais perigoso, irmãos, do que nós desperdiçarmos oportunidades. Muitas pessoas protelam. A oportunidade está às portas, está claro. E a pessoa fala, muitas vezes ela diz: hoje não, quem sabe amanhã, vou pensar. Não, isso não é para mim, ainda sou muito jovem, alguns dizem. Ou, não, ainda não tenho muito tempo para viver, para curtir a vida. Não quero saber de compromisso com Cristo, não quero saber de compromisso com Deus, não quero saber de compromisso com a igreja. Longe de mim qualquer compromisso com qualquer religião. A palavra de Deus, ela nos adverte em muitas passagens. E uma delas diz: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como foste nos dias de Meribá. Aproveitem a oportunidade que Deus coloca para nós hoje e agora. Não deixe para fazer hoje, diz um ditado, e se aplica claramente também nesse princípio bíblico. Não deixe para fazer hoje. Hoje. Não deixe para amanhã. Perdão. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Faça agora. Bartimeu, ele teve essa boa iniciativa. Ele aproveitou aquele momento, ele se agarrou à última oportunidade que ele tinha de ter um encontro com Jesus. Oportunidades que nós não agarramos podem se perder para sempre. Em segundo lugar, neste encontro, dessa decisão que ele teve com Cristo, ele encontrou a pessoa certa, porque às vezes também tem isso. As pessoas são atraídas a pensar em Deus, a querer uma transformação para a sua vida, a querer dar uma guinada na sua vida, mas muitas vezes erram um alvo. Ao invés de procurar na pessoa de Jesus, procuram na pessoa de um guru espiritual, procuram num santo, numa imagem de escultura, procuram naqueles que não podem dar resposta, porque não têm vida em si mesmos. Um único que pode, de fato, transformar a nossa vida, modificando-a por completo e nos trazendo paz e salvação, é a pessoa de Jesus. Os olhos espirituais de Bartimeu foram curados. Certamente, irmãos, eu creio nisso, que os olhos de Bartimeu foram curados antes dos olhos físicos. Apesar da cegueira, Bartimeu enxergou muito mais que os sacerdotes, os escribas e os fariseus dos tempos de Jesus. Estes últimos tinham olhos, mas não discernimento. Enxergavam fisicamente, mas não conseguia ver um palmo espiritual à sua frente. Bartimeu, sim, ele era cego, e não era cego de nascença, porque observe que quando ele fala com Jesus assim, que eu volte, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele respondeu: mestre, que eu torne a ver. Não sabemos como ele perdeu a visão. Uma doença, um acidente, alguma coisa aconteceu, algum episódio certamente aconteceu, porque ele já, outrora, ele enxergava. Por isso que ele pede que eu volte a ver. Bartimeu enxergava espiritualmente muito mais do que as pessoas dos seus dias, desses religiosos que nós citamos aqui. Era cego, mas conseguiu enxergar com os olhos da alma. Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi, que é um título messiânico. Jesus é chamado filho de Davi somente aqui em Marcos.
O fato desse cego mendigo chamar Jesus de filho de Davi revela que ele reconhecia Jesus como Messias. Enquanto muitos que haviam testemunhado os milagres de Jesus estavam cegos a respeito da sua identidade, recusando-se a abrir seus olhos para a verdade. Bartimeu também chama Jesus de mestre, Raboni. A palavra Raboni, irmãos, também é traduzida por Senhor. A única pessoa nos evangelhos que usou esta palavra foi Maria, lá no registro de João, capítulo 20, versículo 16. Bartimeu ousou chamar Jesus de mestre, Senhor, Raboni. Note que ele não era tão ignorante assim. Ele poderia ser cego, e era, mendigo, desafortunado, sem recurso material nenhum, e era. Mas Bartimeu já nutria certo conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Eu chamo isso, irmãos, de uma obra maravilhosa do Espírito Santo. A conversão de Bartimeu não é uma conversão instantânea. Ele tem um encontro, como por exemplo aconteceu com o cego de nascença. Lá em Jerusalém, Jesus vai curar o cego de nascença. Quando ele chega, ele vai curar um outro cego. E esse cego, quando perguntam para ele, os fariseus perguntam: quem é que te curou? Quem é que te fez enxergar novamente? Ele vai dizer: eu não sei quem que ele é, eu não o conheço, eu nunca ouvi falar dele, mas eu sei de uma coisa: eu antes era cego e agora eu vejo. Há uma diferença desses dois cegos. Aquele cego lá de Jerusalém, ele se converte instantaneamente, ele fica sabendo quem é Jesus ali naquele momento. Mas Bartimeu, me parece que ele já tem um conhecimento prévio de Jesus. Ele já ouviu falar de Jesus. Ele tem um certo conhecimento de que Jesus é uma pessoa especial e alguém digno dele clamar por misericórdia. Quão importante é, irmãos, muitas vezes nós sermos instrumentos de Deus também para falarmos a respeito de Jesus para as pessoas, preparando elas. Quem sabe elas não vão se converter ali imediatamente, mas isso pode acontecer progressivamente, como aconteceu na vida de Bartimeu. Bartimeu chamou Jesus de mestre, Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi. Bartimeu tinha usado 2 vezes esse título messiânico de Jesus, Raboni, então era uma expressão de sua fé pessoal. Ele está falando porque ele crê. Ele compreende que Jesus tem poder e autoridade para dar-lhe visão. Esse foi o último milagre de cura registrado pelo evangelista Marcos, que é chamado também o evangelista dos milagres. Nele Jesus demonstra, mais uma vez, o seu indisfarçável amor, sua grande misericórdia e sua maravilhosa graça. Bartimeu, então, foi atraído por Jesus na hora certa. Bartimeu encontrou a pessoa certa no local certo. E em terceiro lugar, Bartimeu perseverou. Observe o versículo 48 que diz: e muitos o repreendiam para que se calasse. Bartimeu revelou uma insubornável persistência. Ninguém pode deter o seu clamor, sua exigência de ser levado à frente de Jesus. Ele estava determinado, meus irmãos, a encontrar e dialogar com a única pessoa que poderia ajudá-lo. Seu desejo de estar com Cristo não era vago, geral, nem nebuloso. Era uma vontade determinada e ao mesmo tempo desesperada. As pessoas falavam com ele: cala sua boca, cala-te. E ele insistia e ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, quantas são as pessoas neste mundo que muitas vezes querem silenciar nossa voz? Quando nós começamos a clamar a Deus: fica quieto, cala-se, aquiete, fique no seu canto. Nós estamos vivendo uma época muito difícil politicamente falando. Existem projetos aí de lei que querem censurar nossa voz nas redes sociais, na internet, nos meios de comunicação de massa, naqueles que nós temos livre acesso. Mas quanto mais tentarem silenciar a voz daquele que clama por Jesus, mais devemos clamar, e clamar em voz alta.
e de forma perseverante. A multidão tentou abafar sua voz, mas Bartimeu clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão foi um obstáculo, por exemplo, para Zaqueu ver Jesus. Zaqueu não conseguia ver Jesus porque ele era pequeno, e havia uma multidão de homens e de pessoas ao redor de Cristo. Foi necessário, ele teve uma ideia: vou subir em cima desta árvore, daqui de cima eu vou conseguir enxergar a Jesus. Foi persistente. Bartimeu também teve a mesma índole persistente. Ele insistiu. Aqueles que tentavam silenciar a voz do mendigo faziam-no pensando que Jesus estava ocupado demais para preocupar-se em dar atenção a um indigente. Não perturbe o mestre. Irmãos, interessante. Jesus muitas vezes ele tratou com indiferença fariseus, escribas e sacerdotes, porque eram, segundo a própria palavra de Jesus, sepulcros caiados, homens hipócritas, bajuladores, que muitas vezes tratavam Jesus com certa amabilidade no começo, depois eles passaram a ser só fel de amargura mesmo, mas no começo tratavam até Jesus com certa bajulação, mas Jesus sabia as suas intenções espúrias dentro do seu coração. Mas Jesus nunca se importou de ser importunado por quem quer que seja, por pessoas necessitadas, carentes de um contato com Ele. Os discípulos, certa feita, os irmãos vão lembrar disso, as crianças estavam indo até Jesus, os pais levando as crianças para receberem a bênção de Jesus, e os discípulos tentaram afastar as crianças da presença de Jesus, dizendo: não importune o mestre. E Jesus os repreendeu, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais pertence o reino dos céus. Agora, um homem desesperado, angustiado, mas que nutre uma fé especial, porque ele reconhece ser Jesus o Salvador, se aproxima e as pessoas tentam intimidá-lo. Entretanto, Bartimeu não se intimidou, não desistiu de clamar pelo nome de Jesus diante da repreensão da multidão. Ele tinha pressa, ele tinha urgência, ele possuía determinação. Muitas vezes a bênção está pertinho de nós. Nós temos que ter pressa também, irmãos, buscar a direção e o contato com o nosso Redentor. Temos que ter determinação, perseverança, não desanimar com o primeiro obstáculo que surgir. Bartimeu sabia da sua necessidade e sabia que Jesus era o único que poderia libertar de sua cegueira e de seus pecados. E você? Você sabe que Jesus é o único que pode te dar realmente perdão e salvação e libertação, cura para a sua alma? Então, clame com voz alta, clame insistentemente, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu perseverou e, em quarto lugar, Bartimeu buscou Jesus com humildade. O fato dele clamar, dele gritar, não significa que ele deva fazer isso de qualquer forma. Bartimeu sabe que não merece favor algum e apela apenas para a misericórdia de Deus. Ele não pede por justiça, ele não questiona porque ele ficou cego, ele não briga com Deus por causa disso, mas ele clama: ó Deus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não reivindica direitos, ele não determina nada, mas ele pede pela compaixão do Senhor. É assim também que deve ser o nosso procedimento em buscar a bênção de Deus. Deus não é devedor a nós de forma alguma. Ele não nos deve absolutamente nada. Nós é que somos devedores a Ele. Mas, irmão, nós podemos nos chegar aconchegadamente à sua presença, que é misericordiosa, e falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em quinto lugar, Bartimeu buscou Jesus com desprendimento. Logo que Jesus mandou chamá-lo, ele lançou de si a capa e num salto foi ter com Jesus. Há muitos que escutam o chamado de Jesus, mas dizem: espere até que eu termine o que estou fazendo, ou já vou depois que terminar isso ou aquilo. Bartimeu demonstrou pressa, urgência, prontidão. Há duas coisas dignas de destaque aqui, irmãos. Primeiro,
Bartimeu desfez da única coisa preciosa que possuía. Ele era mendigo, pobre, mas ele tinha um bem, uma capa. Sua capa era sua roupa, sua proteção e ao mesmo tempo sua cama. Era tudo que ele possuía para protegê-lo da poeira do deserto durante o dia e do frio gélido à noite. Contudo, ele não pensou duas vezes e se desfez daquilo que naquele momento estava se tornando um embaraço, um empecilho à sua agilidade. De imediato ele lança a sua capa, de imediato tudo aquilo que ele possuía, ele lança-se para se desfazer desse obstáculo com o fim de prontamente ir até Jesus que lhe chama. Para Bartimeu, o encontro com Cristo era a coisa mais importante de sua vida. Estava pronto a renunciar a tudo para encontrar-se com o Messias. E você? Você também está pronto a renunciar a tudo que te embaraça para ter um encontro verdadeiro com Jesus? Participar do culto público, como você participa aqui no domingo, é a coisa mais importante para você durante a semana? Se não é, deveria ser. Porque aqui nesse local, nesse horário que nós marcamos e nos encontramos, nós estamos servindo aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Bartimeu, ele transcendeu inclusive a psicologia dos cegos. Ele levantou-se e de um salto para ir a Jesus. Os cegos não pulam, eles apalpam. Bartimeu correu, pulou. Em sexto lugar, irmãos, nessa decisão por Cristo, nós observamos também que Bartimeu buscou Jesus com objetividade. Você não precisa contar a história da sua vida para Jesus para alcançar a bênção, não, tá? Seja objetivo. Aproveite a oportunidade e vai direto no assunto. Eu não preciso florear, contar uma história. Sabe que muitas vezes eu tenho essa dificuldade, né? Isso faz parte do traço da minha personalidade. Meus clientes que eu digo, né? Aqui tem clientes aqui dentro da igreja, tem clientes aqui, vocês sabem do que eu vou dizer. Eu não tenho tanta paciência de ouvir histórias longas. Eu prefiro ir direto no ponto. Objetividade. Faz parte da minha personalidade. Bartimeu era um camarada inteligente. Ele não conta uma história triste para Jesus. Ele não começa a narrar, porque quando eu nasci, eu enxergava, quando eu era criança, eu vi, e de repente um dia tive um acidente, ou uma doença, começou a endurecer os meus olhos começaram a ficar pesados, escuros, de repente eu fiquei cego, Jesus. Ele não fala nada disso. Ele não entra em detalhes, ele é simplesmente objetivo, ele vai direto ao ponto. E é isso que Deus espera de nós, irmãos. Inclusive em nossas orações. Jesus, certa vez, lá no Sermão da Montanha, quando ele estava ensinando seus discípulos a orar, ele diz: não sejam como os gentios, que por muito falar, muito se delongar, acham que Deus está ouvindo eles. Não, mas seja objetivo. Vosso Pai já sabe o que vocês precisam, antes mesmo que vocês disserem a Ele. Então, muitas vezes, irmãos, em nossas orações, no nosso clamor, na nossa misericórdia, nós temos que ir direto ao ponto. Jesus, socorre. Jesus, eu estou enfrentando uma situação difícil, me ajuda. Senhor, venha até mim, socorro. Senhor, aplique em mim sua misericórdia. Eu não preciso contar a história de minha vida, porque Ele conhece muito melhor do que eu mesmo conheço a minha história. Ele a conhece, porque afinal de contas foi Ele que a escreveu. Quando Bartimeu chegou à presença de Jesus, ele fez uma pergunta pessoal. Que pergunta? Que queres que eu te faça? Eu chamo essas perguntas de Jesus perguntas diagnósticas. É a pergunta que Jesus dá a oportunidade do doente expor a sua mais aguda necessidade. Ora, ele é onisciente. Lógico que Jesus sabe o que ele queria e o que ele estava buscando ali. Mas quando ele dá a oportunidade, ele dá a oportunidade de Bartimeu desabafar, de derramar a alma, de falar: Senhor, eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a ver. Ele poderia pedir uma esmola, uma ajuda, mas ele faz direto ao ponto principal: Mestre, eu quero tornar a ver. Há cegos piores que Bartimeu, irmãos. São aqueles que não querem ver.
Ao cego de Jericó, que não tinha olhos, Cristo fez com que ele visse. Mas os cegos que têm olhos e não querem ver, permanecem em sua cegueira espiritual. Uma coisa é ver com os olhos, outra muito diferente é ver com o coração. O grande músico compositor Ludwig Beethoven, depois de surdo, compôs várias sinfonias. Uma das grandes poetisas cristãs, Fanny Crosby, nós temos mais de 200 hinos dentro dela no nosso cenário, completamente cega, desde os 40 dias de vida, escreveu mais de 4.000 hinos que trazem consolo ainda hoje para milhões de pessoas ao redor do mundo. A segunda cegueira, pior do que a de Bartimeu, é ver uma coisa e enxergar outra bem diferente. O maior problema de Bartimeu não era nem tanto ser cego, a despeito de que ele realmente queria voltar a ver. O maior problema dele foi resolvido quando ele clamou a Jesus por misericórdia, porque ele reconheceu em Jesus o seu Salvador. Um terceiro tipo de cegueira, pior que a cegueira de Bartimeu, é daqueles que enxergam a cegueira dos outros e não a própria. Nossa, isso aí existe tanta gente assim. Pessoas que conseguem ver a trave, o cisco do seu olho, mas elas não tiram a trave dos seus próprios olhos. Elas conseguem ver defeito em tudo. Tem gente que é especialista em colocar defeito nos outros. Vê defeito na igreja, vê defeito no pastor, vê defeito em tudo que acontece, vê defeito na vida dos colegas de trabalho, dos colegas de faculdade, vê defeito dos pais, vê defeito dos irmãos, vê defeito dos filhos, mas ela não consegue olhar no espelho e enxergar seus próprios defeitos. Isso também é um tipo de cegueira, e só Deus pode dar solução. São aquelas pessoas que investigam pequeninas falhas nos outros para alardeá-las como grandes crimes e pecados, esquecendo-se dos seus grandes e perniciosos defeitos. Finalmente, existe ainda também um outro tipo de cegueira pior do que a do próprio mendigo de Jericó. É a daqueles que não permitem que os outros vejam. Eles enxergam de alguma forma, em certa medida, mas ficam obstando àqueles que não enxergam de ver, de enxergar, atrapalham. Tem pessoas que são mestres em fazer isso. É daqueles que não permitem que os outros vejam. Os acompanhantes de Cristo eram desses tais. Até os discípulos de Jesus embaraçavam mais o cego Bartimeu do que outras pessoas, porque eles repreendiam, diziam: cala a boca, fale baixo, pare de gritar, você está incomodando o mestre, ele tem um compromisso, ele está indo para Jerusalém, você vai atrasá-lo. Ai, irmãos, que nós não sejamos pedra de tropeço para ninguém, que Deus nos faça como pedra de passagem, que nós sejamos aqueles que vão incentivar as pessoas a ir a Cristo e não colocar impedimento para que elas encontrem com o Senhor. As coisas, os defeitos, e eles existem, porque nós somos são seres humanos que compomos uma igreja. A igreja, como disse um pregador certa feita, eu concordo com ele, é a perfeita imperfeição de Deus. Tá? Ela é perfeita porque ela nasce de Deus, é Deus que criou a igreja. E ela é imperfeita porque tem pecadores dentro dela. Tem certas coisas que a gente guarda para a gente não espalha não, porque ao invés de sermos bênção, nós vamos ser pedra de tropeço. Mas quero considerar ainda com os irmãos uma terceira coisa. A sua nova vida em Cristo. Bartimeu, deixa eu voltar. Sua nova vida em Cristo. 3 focos merecem destaques. Em primeiro lugar, Bartimeu, ele foi salvo por Cristo. Não tenho dúvida sobre isso. O texto nos dá essa autoridade para dizer isso. Aquela era uma caminhada decisiva para Jesus. Jesus tinha pressa, ele tinha uma agenda.
E ele tinha determinação em ir para Jerusalém, a despeito dos próprios discípulos tentarem desanimar. Lá, Senhor, não deixe disso. Para que nós iremos para Jerusalém? E Jesus havia dito: eu estou indo para morrer. A cidade de Samaria não conseguiu detê-lo. Passando por ali por perto, ele foi direto, passando por Jericó, indo para Jerusalém. Contudo, o clamor de um mendigo o fez parar. Nesse mundo, irmãos, onde tudo se move, o filho de Davi para ouvir o clamor de um mendigo. Ele para atender a voz. Jesus disse para Bartimeu: vai, tua fé te salvou. Bartimeu creu, não por causa da clareza de sua visão, não é porque passou a enxergar que ele creu, ele já estava crendo antes mesmo de enxergar. Mas ele creu como uma resposta ao que ele ouviu do Senhor. Jesus diagnosticou uma doença mais grave e mais urgente do que a cegueira. Não apenas seus olhos estavam em trevas, mas também a sua alma. E ele foi buscar a cura para os seus olhos. Bartimeu, entretanto, encontrou a salvação de sua alma. Ele foi buscar uma bênção e alcançou uma muito maior. Quantas pessoas hoje estão também clamando ao Senhor por uma cura física, por uma doença, por uma situação de desemprego, por uma situação financeira, e neste clamor, nesta ansiedade ou neste desespero de buscar uma solução, acabam encontrando uma pedra, um tesouro muito mais precioso. Eu lembro que meus pais passavam com muita dificuldade nos anos de 1985, eles não eram crentes ainda. E meu pai tinha o terrível costume de frequentar centro espírita, né? Onde ele consultava com um bruxo, que fazia trabalhos e despachos para que ele pudesse prosperar na vida, e nada dava certo. Eu já contei essa história para os irmãos, mas vale a pena repetir. E um certo dia, aquele bruxo virou para o meu pai e disse assim: meu pai também chamava Afonso: seu Afonso, a solução do senhor está na igreja evangélica. E meu pai entendeu que a solução era para aquela crise financeira que ele estava passando. Ele tinha um comércio, e o comércio estava quase falindo. E ele procurou uma irmã em Cristo, que não era irmã em Cristo naqueles dias, né, ainda. Ele procurou aquela senhora que ele sabia que era crente, para que ela pudesse orar por ele, para que Deus pudesse dar a ele uma solução para a sua crise financeira. Mal sabia meu pai que aquele encontro que ele ia ter com aquela irmã, com aquela senhora, quando ela abrisse a sua boca e começasse a orar, as escamas da cegueira espiritual dos seus olhos iriam cair, e meu pai iria enxergar o mais doce Salvador de sua vida, que é o Senhor Jesus. Naquele dia, quando aquela irmã fez aquela oração com meu pai, ele se converteu instantaneamente. Ele esqueceu da sua crise financeira. Ele descobriu um tesouro muito maior. Isso foi um dia de semana. No domingo, meu pai já estava na igreja com a família toda. 15 dias depois, irmãos, não deu um mês, meu pai batizou. Ele estava determinado. Foi uma conversão assim, foi da água para o vinho. Foi um milagre na vida do meu pai. E através do meu pai veio toda a minha família. Que bênção, que bênção. Ele foi buscar uma solução para a sua crise financeira. Bartimeu foi buscar uma solução para voltar a ver. Mas ele encontrou um tesouro muito mais precioso. Ele foi curado por Cristo. Jesus não apenas perdoa pecados, salva a alma, mas também cura e redime o corpo. Bartimeu teve seus olhos abertos. Ele saiu de uma cegueira completa para agora uma visão completa. No momento, cegueira total. No seguinte, visão intacta. A cura foi total, imediata e definitiva. Em terceiro lugar, Bartimeu foi guiado por Cristo. Bartimeu seguia Jesus estrada fora. Diz o texto no versículo 52 que ele passou a seguir Jesus. Bartimeu demonstra gratidão e provas de conversão. Ele não queria apenas a bênção, mas sobretudo o abençoador. Ele seguiu a Jesus para onde, irmãos? Para Atenas, a capital da filosofia? Para Roma, a capital do poder político? Não. Ele seguiu a Jesus para Jerusalém, a cidade onde Jesus chorou, onde Jesus suou sangue, onde Jesus foi preso, sentenciado
condenado e pregado na cruz. Ele seguiu não uma estrada atapetada, mas um caminho juncado de espinhos. Não o caminho da glória, mas o caminho da cruz. Bartimeu trilhou o caminho de um discipulado. O convite que Deus fez a você e faz a quem Ele quer salvar venha, segue-me. O caminho não será fácil, irmãos. E não é, nunca é. O caminho não é o caminho mais tranquilo. O caminho não é o caminho mais fácil de ser conduzido ou de se conduzir, mas é o único caminho. É o caminho do discipulado. Jesus passou por Jericó. Jesus passa por aqui hoje também. Ele passa pelas nossas vidas, cruzando as avenidas da nossa existência. Nós temos duas opções: ou clamamos pelo seu nome, ou perdemos a oportunidade de ter um encontro maravilhoso com Ele. Jesus vai hoje passar. Qual vai ser a sua decisão? Segui-lo ou deixar passar? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai eterno, Deus bendito, louvado seja o teu nome. Te bendizemos e te exaltamos. Clamamos ao Senhor como Bartimeu naquele dia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, daquele que entrou aqui nesta noite, precisando ouvir esta palavra, para que ela produza os seus efeitos na sua vida, trazendo libertação da cegueira espiritual, trazendo a Deus cura para a alma sedenta, trazendo salvação a Deus para a eternidade, para o gozo eterno. Ó Deus, traga libertação, traga cura, traga salvação, e aplica, Senhor, tudo aquilo que os teus servos ouviram nesta noite, para que eles saiam daqui edificados, que o teu nome seja mais uma vez glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.